Veja bem, há 2000 anos, o mestre dos mestres, eu fui um dos maiores ateus que pisou nessa terra, quando eu estudei a mente dele sobre os ângulos eh, da psiquiatria, psicologia, sociologia, e também pelos ângulos da filosofia, pelas lentes da filosofia, uma das coisas que eu percebi claramente, e eu me curvei aos pés dele, é que ele era preocupado em preservar as pessoas do estado de autodestruição. No exato momento em que Pedro nega pela terceira vez, e Pedro era um extremista. Ele valorizava o seu mestre ao máximo. Toda pessoa que é extremista, que é ista, suspende a capacidade de ser autor da própria história. Por exemplo, horas antes, no último jantar, Jesus Cristo falou que ele iria negá-lo. Pedro, um extremista, não, eu te defendo até as últimas consequências. Eu jamais te nego. E apontou para os seus colegas, os outros discípulos de Cristo. Todos podem negar, mas eu morrerei contigo se for necessário. 2 ou 3 horas depois, quando Judas Iscariotes o beija, ele saca uma espada, corta uma orelha. Naquele momento poderia haver um motim. Toda vez que as pessoas têm um conflito social, veja no estádio, você às vezes discute futebol e É. tal, né? O senhor torce para que time? Eu torci para o centro na época da juventude. Hoje eu torço por um bom time, tá Eu certo? torço pro Corinthians. É. Mas um corintiano também tem de ver não apenas o Palmeiras como inimigo a ser abatido. Não, aí essa conversa não vai para um caminho Tem bom, de ver, não. bom, de repente o Everton pega, entendeu? O Everton, meu aluno e tal, lê meus livros, pega de maneira brilhante um pênalti ou um chute de um corintiano, então tem que aplaudir. Ou seja, na verdade, nós só somos felizes e saudáveis quando somos capazes de ver também beleza ou grandeza nos adversários, desde que isso não comprometa a nossa integridade. Mas eu quero dizer, Pedro cortou a orelha. Naquele momento, Wilsinho, sabe o que poderia ter acontecido? Fechado o circuito do córtex cerebral de todos e ali havia um motim. Várias pessoas morrerem, como sempre ocorreu. Pessoas armadas, numa situação de estresse, é um perigo gravíssimo. O projeto do mestre dos mestres, de Jesus Cristo, poderia ter terminado ali. Ele rapidamente interviu para preservar o radicalismo de Pedro. Mais umas 2 ou 3 horas, Pedro estava lá, na Fortaleza Antônia, o único que entrou naquela fortaleza e viu seu mestre sangrando, todo inchado e demasiado, e uma empregada perguntou: "Você é um deles?" Ele negou veementemente. Outra pessoa, sem patente militar, perguntou, ele negou. E na terceira vez, ele foi às raias da blasfêmia. Eu quero dizer para você que, nesse momento, um médico, o Dr. Lucas, que é o escritor do Terceiro Evangelho, e tinha que ser um médico, viu que os olhares se cruzaram. Ele anotou isso no Terceiro Evangelho. E o professor disse para o seu aluno, o mestre dos mestres: "Olha, você pode me negar, mas eu quero dizer, sem palavras, que eu te compreendo. Você pode me excluir, mas eu jamais te esquecerei. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes." Ele acolheu Pedro em seu extremismo e, a partir daí, Pedro deixou de ser um extremista para ser alguém mais generoso, altruísta, solidário e empático. Então, cuidar da emoção das pessoas é muito importante. Pais que não têm essa atitude, líderes políticos que também não veem os seus adversários apenas como adversários de ideias, mas como inimigos a serem abatidos, eles prestam um desserviço ao Brasil, porque transformam esse Brasil numa polarização completamente doentia. Não é o Brasil que soma. Professor, o senhor falou de paz, aí eu vou me colocar no lugar também. Tenho um filho de 13 anos, né? Como educar uma geração que é conectada no celular e nas redes sociais? Meu filho até demorei para dar um celular, ele ganhou um celular agora com 13 anos. Foi difícil, né? Porque tinha uns amigos com 9, 10 já tinham um celular. Sem limite, né? Sem limite. E em casa tem limite. Mas aí, para ter limite, tem a briga. Como equilibrar, como educar essa geração que está conectada e que você tenta abraçar para proteger, para que as informações venham mais na frente, não receba tanta informação, porque eu converso com ele coisas que
eu antigamente falava de futebol, né? Falava de futebol, 13 anos, pensava só em jogar bola. E assistia à noite um telejornal com a família. Não tinha essa guerra de informações. Como os pais, porque os pais querem acertar. Não briga com o filho porque quer errar, porque quer acertar, quer educar. Como educar essa geração, que aí o senhor pode me falar se ela é mais fraca, porque eu sinto o meu sentimento que ela É mais frágil, é mais fraca. mais intoxicado digitalmente, é verdade. Tanto é que tem estudiosos que dizem que que a geração mais burra que nós estamos criando. Que eu sou uma geração melhor que a do meu pai foi melhor do que o meu avô, e que essa geração não é melhor que nós. Principalmente a gente que veio do analógico. Eu fui da época de trocar TV na sintonia com a mão. Como que a gente prepara esses pais? Como que esses pais podem lidar com essa geração? Isso é importantíssimo. Bom, em primeiro lugar, por que a geração que tem um QI menor do que a da geração mais velha? Porque você precisa de desafios para desenvolver o QI. Você precisa de uma dose de rebeldia saudável para lutar pelos seus sonhos. Você pensa, critica e você liberta o seu imaginário para criar. Só que os jovens não estão mais fazendo isso. Eles amam tanto o veneno que nós criamos, que são os celulares e os shorts e o mundo das redes sociais, que eles não se rebelam, eles não criam, não têm desafios. A exceção das exceções, mas a regra dos jovens é copiar e colar. A regra dos jovens é scrollar. Pega o celular, fica scrollando e passando o short a uma velocidade grande. Então, se não há desafio, não há criatividade, não há o mínimo de rebeldia saudável para se contrapor à geração mais velha, você não desenvolve pensamento crítico, você não desenvolve pensamento estratégico, você não desenvolve a capacidade de autonomia. Então, é a primeira geração que tem déficit QI em relação à geração mais velha. Então, é verdade. E quais são as regras de ouro que nós estamos preconizando? Não há fórmulas mágicas, mas assim como a felicidade sustentável precisa da arte e contemplação do belo, precisa de você ser um garimpeiro de ouro, precisa de você brincar mais, não ficar apontando falhas. Também no desenvolvimento da relação entre pais e filhos, de maneira saudável, há regras de ouro. Número 1, mude a era do apontamento de críticas para a era da celebração dos acertos. Pais, por favor, elogiem 3 vezes mais do que criticam. Pais que são criticadores, eles estão aptos para consertar máquinas e conviver com máquinas. E os pais são viciados em apontar erros dos filhos. Isto é gravíssimo. Eu tenho falado em todos os países que eu sou publicado. Vocês estão perdendo os filhos, mesmo com as melhores das intenções. Número 2. Quando for corrigir o erro, e às vezes é necessário, você exalta quem erra. Então, seu filho tem 13 anos. Como é que ele chama? Guilherme. Guilherme, você é muito inteligente. Você tem uma capacidade incrível. Papai tem orgulho de você. Agora, filho, pense no seu comportamento. Você falou, é verdade. É verdade. Mas você traduz, ora, pense no seu comportamento. Você machucou o papai. Você levou o tom de voz. Você exigiu algo que eu não posso ou não deveria te dar agora. Então, quando você exalta quem erra para depois apontar o erro, sabe o que acontece? Você aciona os copilotos do eu. O eu é o líder da mente humana. Não existe inteligência emocional. A emoção é burra, desinteligente, inconsciente. Ela não consegue ser autogerida. O que existe é a gestão da emoção, o eu gerindo a emoção, o eu como líder da mente humana, sendo o piloto da psique e também o protagonista da nossa jornada de vida. O eu tem 3 copilotos. Pode falar. Não, pode terminar. Tem 3 copilotos, rapidamente. Primeiro copiloto é o gatilho da memória. Então, quando um pai aponta a falha, é diferente de quando o pai mostra o elogio antes de criticar. Ele apontou a falha, detona o gatilho em milésimos de segundos. Assim como está ocorrendo. Você está meneando a cabeça, porque o gatilho está disparando. Segundo o copiloto, as janelas da memória ou arquivos mentais. O terceiro é a âncora, que gera concentração. Senão você estaria pensando em 1000 coisas e não estaria aqui nesse set do nosso podcast. Quando um pai aponta uma falha, um erro ou critica, detona o gatilho, abre uma janela killer ou traumática. O volume de tensão fecha o circuito. Naquele momento, a âncora gera hiperfoco. E quando há hiperfoco, nos primeiros 30 segundos cometemos os maiores erros da nossa vida. Pais elevam o tom de voz, mães se tornam agressivas, jovens se tornam estressados, fazem birras homéricas. No hiperfoco, nós perdemos a capacidade de autoliderança.
E pior ainda, no hiperfoco, nós falamos coisas que jamais deveriam dizer para quem amamos. Você só me decepciona, professores. Você não vai virar nada na vida para os alunos.